Vai construir ou reformar? Fica aqui nesse vídeo que eu tenho dicas importantíssimas para te dar, para não errar e não se arrepender depois. Oi, eu sou a Kalinka, arquiteta, e hoje eu vim te ajudar a não cometer erros na tua reforma, na tua obra, aqueles erros que podem transformar o teu grande sonho da tua casa maravilhosa num pesadelo por ter feito escolhas erradas. Então, fica aqui, assiste até o final que eu tenho certeza que vai te ajudar. Primeiro de tudo, saiba que uma boa base é importantíssimo, porque às vezes uma escolha ruim que tu faz acaba comprometendo todo o teu processo, aquilo que era para ser um verdadeiro sonho acaba virando um pesadelo. Isso pode acontecer por falta de conhecimento, por falta de referências, por falta de repertório, enfim, são muitos fatores. E o problema aqui é que o que foi construído, o que foi feito em obra, não vai ser tão facilmente consertado depois, a não ser que tu faça uma nova obra para consertar o erro que tu cometeu durante a obra. Então é muito importante que tu escolha essa base muito bem. Vamos começar pelo piso. Piso. Para áreas molhadas, cozinha, banheiro, lavanderia, toda essa área de serviço, a dica que eu dou é: escolhe um piso porcelanato retificado. O que é o retificado? É que as bordinhas são retas e o rejunte acaba sendo bem menor. Ele pode ter, às vezes tem alguns que são até junta seca, mas normalmente varia de 1 a 3 milímetros o rejunte do piso retificado. Então, porcelanato retificado, acetinado, não polido. Não escolhe polido porque tu vai se arrepender, porque ele é muito difícil de manter. O piso polido aparece até, não sei, gente, aparece sujeira que eu não sei de onde vem. Se pinga alguma coisa ali, uma água que seja um pinguinho de água, já vai virar uma lambança. Cabelo, parece que brota cabelo debaixo do piso, então assim, é horrível de limpar. Escolhe o acetinado, que eu tenho certeza que tu não vai se arrepender. Fora que o polido, ele reflete toda a iluminação do teto, reflete no piso, então fica meio que uma poluição visual assim que não ajuda em nada. Então vamos de novo. Piso porcelanato, retificado, acetinado. Escolheria uma cor entre um cinza e um bege, que são cores neutras, que não vai brigar com nada que tu colocar na volta disso, cor de parede, móveis, nada disso. E vai durar por muito tempo, porque são tons neutros, eles são totalmente atemporais. Vai durar a vida toda. Diferente de se tu escolher um piso com alguma padronagem, alguma estampa, aqueles rajados de mármore e tal, aquilo é tudo modinha, que na verdade até já passou um pouco, já teve mais essa tendência mais forte, mas agora assim já tá passando e isso é modinha, sabe? E o que eu não quero é que vocês escolham modinha. Eu quero que vocês invistam uma boa grana, né? Que é fazer uma obra, uma reforma, de uma forma que vocês não passem 2, 3 anos e já fique tudo obsoleto, sabe? Ultrapassado, e aí não tem o que fazer, a não ser fazer uma obra de novo, como eu falei lá no começo. Então, resumindo, piso porcelanato, retificado, acetinado, cinza ou bege, e outra coisa, tamanho de mais ou menos ali a partir de 90 por 90, que acaba sendo um piso maior, consequentemente tem menos rejunte, né, porque são menos peças, e dá uma sensação de amplitude para o ambiente, com menos rejunte mesmo, menos poluição dos desenhos que ele forma ali com os rejuntes dele. Essa é a dica do piso. Para áreas molhadas, tá? Agora vamos falar para as áreas secas, que são área íntima, né? Quartos, sala de jantar, circulação, todas essas partes da casa que a gente não joga água. O que eu sugiro nessas áreas? Piso vinílico. Esses com a estampa, a padronagem, né, amadeirada, e um padrão não muito escuro e nem muito amarelado, sabe? Uma cor meio mel, assim, fica lindo. Pode ser piso laminado também, tá? Mas eu ainda prefiro o vinílico porque ele tem um conforto acústico um pouquinho melhor. O piso laminado, ele faz aquele toque-toque mais forte
que o vinílico. Por quê? O laminado, ele é como se fosse uma madeirinha mesmo, né? Ele é uma lâmina de madeira ali e faz aquele toque-toque da madeira. O vinílico, ele é um vinil, ele é um emborrachado. Então, ele tem o aspecto da madeira, mas ele não é madeira. Então, ele é mais fofinho, digamos assim. Outra vantagem do vinílico é que ele é mais resistente à umidade. Como ele é uma borracha, um emborrachado, ele não estufa como o laminado. Então, se tu tem bichinho de estimação que faz xixi no chão, às vezes vale a pena tu colocar o vinílico. O vinílico é um pouquinho mais caro, mas ele é bem mais resistente, assim. Eu acho que vale a pena o investimento. Aí eu já sei que vocês vão me perguntar, pode pôr vinílico na cozinha? Pode, tá? Na verdade, assim, vai depender do teu costume. Se tu é daquelas que joga água de balde para lavar a cozinha, não recomendo, tá? Até hoje em dia já tem alguns vinílicos e até laminados que são resistentes à água, sei lá, durante 1 hora, eu acho, não tenho certeza. Mas é aquela coisa, né? Eu iria no básico ali, no que eu sei que não dá problema. Então, se tu não é essa pessoa que joga água de balde para limpar a casa, pode ir tranquilamente no vinílico na cozinha. Se não, vai no porcelanato que é mais seguro. Agora vamos falar de rodapé. O rodapé ele é muito importante porque ele é o acabamento entre a parede e o piso. Se não tem rodapé, falta alguma coisinha ali, sabe? Falta aquele toquinho do acabamento. Qual rodapé que eu recomendo? Eu recomendo o de poliestireno branquinho. Recomendo o de 5 ou 7 centímetros de altura. Eu gosto mais até do de 5 centímetros, daquele mais baixinho. Acho mais delicadinho, mais bonitinho. Não costumo usar aquele que tem o friso, porque eu acho que aquele friso acaba só acumulando sujeira. Não vejo necessidade nenhuma, então quanto mais lisinho, pra mim melhor. Aí vão me perguntar de rodapé embutido? Não gosto. Eu acho feio o rodapé embutido, acho que é a mesma coisa que não ter um rodapé, sabe? Ele fica encaixado dentro da parede, assim, não gosto, não vejo sentido. Rodapé do mesmo porcelanato do piso, também não gosto, acho que fica muito grosseiro, não é um acabamento que me agrada. Rodapé de madeira, não gosto muito, porque eu acho que o de poliestireno é mais prático e mais durável, então não vejo vantagem do de madeira. Sem contar que ele já vem branquinho, bonitinho, até, inclusive sobre isso, ele já vem branco, mas se tu passar uma massa, dar uma lixadinha e pintar por cima, o acabamento fica top. E o rodapé invertido, que é a grande onda do momento, também não recomendo porque eu acredito, assim, na minha convicção, ele também é modinha, vai passar um tempo e ninguém mais vai usar esse rodapé. Não vejo sentido, sabe? Eu nunca fui muito do rodapé invertido. Então eu vou no básico, no simples, do poliestireno branquinho de 5 ou 7 centímetros. Próximo tópico, portas. Como eu gosto de usar o rodapé branquinho, eu gosto das portas brancas também. A porta lisa, branca, a vista branquinha também, tudo branco, tudo básico. Quanto mais básico, mais difícil de sair de moda depois. Então é isso que vocês têm que captar, entendeu? Porque aí se vocês escolhem aquelas portas muito trabalhadas, com desenhos, aquilo tudo é muito mais fácil de passar um tempo e não se usar mais, e aí eu tenho certeza que tu não vai mais gostar dela, sabe? Fora que também tu pode enjoar mais rápido, então vai no básico, não inventa moda, deixa pra usar essa tua criatividade, colocar a tua personalidade nas coisas que tem como reverter depois, caso tu mude de ideia, de opinião, é mais fácil tu trocar os móveis do que trocar a base da tua casa, que foi feito em obra, sabe? Então essa dica assim, ó gente, se depois que tu entende isso, só vai. Claro que vai depender também do estilo da tua casa, né? Se tu tem uma casa mais rústica, uma casa de campo, alguma coisa assim, óbvio que uma porta de madeira ficaria perfeito. Mas, de uma forma geral, que eu indico pra vocês é, tipo, sem saber de todos os detalhes das casas de vocês, eu indico porta branca lisa. Agora, vamos falar de revestimento de parede. A gente já falou do piso, agora das paredes. Tem uma dica muito boa para dar sobre isso. Banheiros. Nos revestimentos da parede do banheiro, eu aconselho, principalmente para quem está fazendo sem arquiteto, tá? Tudo que eu tô falando aqui é para quem está construindo meio sozinho, assim,
que não investiu num projeto de paginação, de decoração. Então, vai nessas dicas que a chance de errar é bem menor, tá? Banheiros, uma dica muito boa é usar o mesmo revestimento em todas as paredes, tá? Não inventa de fazer sozinho uma composição de revestimentos, de alguma coisa mais diferente na parede do box e tal, porque isso é muito fácil de errar. Se não for um projeto bem pensado, a chance de não dar bom é muito grande. Fora que também tem a questão que daqui a um tempo vai sair de moda e tu vai ficar com aquilo lá, aquele meio elefante branco no teu banheiro. Então, se tu não quer errar, vai com o mesmo revestimento em toda a parede e olha só, o pulo do gato é usar o mesmo revestimento que tu usou no piso, o cinzinha ou o beijinho, sabe? Aquele sobe com o mesmo revestimento nas paredes. Isso deixa um ambiente super elegante, super clean. Ele vai ficar todo neutro, não tem erro. Se quiser usar os revestimentos só dentro do box também pode. Claro que vai depender também do local, né? Se for um ambiente, um local, uma região muito úmida, eu até não aconselho. Bota revestimento em todas as paredes que a chance de não ter problema com umidade vai ser bem maior. Mas isso de usar o mesmo revestimento do piso nas paredes, não tem erro, pode ir tranquila. E por isso, para fazer isso, o revestimento não pode ser tão escuro, né? Por isso que eu já sugeri lá no começo do revestimento do piso, cinzinha claro, beijinho claro, tá? Nada de muito escuro, senão vai fechar totalmente, vai até diminuir o tamanho do teu banheiro. E na cozinha, também tenho uma grande dica para te dar. Não precisa colocar revestimento em todas as paredes. Isso é uma coisa que se fazia antigamente, principalmente porque as cozinhas eram fechadas, hoje em dia já está mais aberta, mais integrada, né? Mas até se a tua cozinha for fechada, não precisa colocar revestimento em todas as paredes, coloca só na parede da pia e do fogão, que muitas vezes é a mesma parede, né? A pia e o fogão ficam juntas na mesma parede, então é só naquela parede ali que tu vai colocar. E também pode subir o mesmo revestimento do piso, se for porcelanato, óbvio, na parede. Então vai ficar assim, ó, tudo clean, tudo chiquérrimo. Não precisa se preocupar com isso. E outra coisa muito boa em relação a isso é que tu acaba economizando, porque tu vai comprar mais quantidade do mesmo material e assim tu consegue negociar até mesmo um desconto maior. Fora que tem toda a logística, né, que às vezes um monte de porcelanato que a gente escolhe não tem na loja, não tem em estoque, então tu acaba tendo que encomendar e aí um tipo vem de um lugar, outro tipo vem de outro, um é um prazo, o outro é outro. Assim facilita toda a tua vida, a logística, a parte financeira, a parte da execução ali dos pedreiros não vão se perder, então assim, é vida. Inclusive, tem mais uma dica, tu não precisa nem colocar o revestimento na parede inteira. Pode só colocar até começar os aéreos da cozinha ou na altura de alguma prateleira, alguma coisa assim. Só que aí é meio perigoso tu fazer sozinho. Então, se tu tá fazendo sozinho, sem arquiteto, vai com calma. Talvez pula essa dica. Próximo, metais. O que são os metais? Metais é todos aqueles acabamentos que vão principalmente no banheiro, na cozinha. Torneira, toalheiro, papeleira, duchas, o acabamento do box, ralo, toda essa parte de metal mesmo que vai nos acabamentos do banheiro. Qual é a minha sugestão para ti nesse quesito? Escolhe todos os metais cromados. Eu sei que o preto, o rosé, o dourado são bonitos, mas eles são modinha. Essa modinha vai passar. E aí tu vai ter pagado uma fortuna, porque metais não são baratos, tá? São bem caros, por sinal. Se tu for comprar metal de qualidade, é bem carinho. Então, não vai investir um horror nisso agora e daqui a 2 anos sair de moda, tu ter que trocar pra ficar na moda de novo, entendeu? O cromado, ele, desde que eu me lembro por gente, existe. Vai existir sempre, nunca vai sair de moda, então vai sem medo que não tem erro. Inclusive, o Rosé Gold estava bombando esses dias e já passou a moda dele, então, sei lá, há 1 ano atrás, 2 anos atrás, tudo era Rosé Gold. E hoje
já tá até meio breguinha. Então, é isso que eu não quero que vocês façam, entendeu? Que vocês escolham na empolgação das tendências e tudo que é mais novo e mais chique agora, porque depois vai passar e aí tu vai ficar com aquela bucha dentro do teu banheiro. E por último, o último assunto da nosso checklist de obra é forro de gesso. Não precisa sair colocando forro de gesso em todos os ambientes da casa. Deixa para fazer o forro de gesso só quando tu precisa esconder alguma tubulação, alguma estrutura, alguma coisa assim. Não precisa colocar forro de gesso em tudo só para puxar uma iluminação mais diferente, alguma coisa assim. Porque hoje em dia já existem muitas formas da gente trabalhar a iluminação sem precisar fazer o forro de gesso. Então segura o teu orçamento aí para uma coisa mais importante, mais interessante, porque tem formas de trabalhar, deixa a laje aparente, coloca um plafond de sobrepor, coloca um spot de sobrepor, coloca um perfil linear de sobrepor, um pendente, sei lá, gente, tem um trilho com spots, tem muita forma de trabalhar a iluminação sem precisar necessariamente de um forro de gesso. Então, não gasta todo o teu orçamento com isso. Isso é uma dica, assim, de coração. Porque eu sei que muita gente acha que uma casa chique, elegante, tem que ter forro de gesso, mas não tem. Não tem mesmo. Às vezes uma laje pode até deixar a laje aparente no concreto, assim. Gente, fica lindo. Mas isso eu sei que é meio radical demais para a maioria das pessoas. Mas faz a tua laje normal, branquinha, lisa, sem problema nenhum. Ai, mas Kalinka, o meu sonho da minha vida é ter forro de gesso. Ok, então faz o teu forro, mas aí eu também tenho uma dica. Não precisa fazer um monte de sanca, um monte de recorte, um monte de rebaixo. Não precisa, faz um forro liso. Isso já passou, gente. A época dos forros cheios de sancas e recortes passou. Agora faz um forro liso, retinho, sem nada de firula, uma tabica nas laterais, em toda a volta, que é aquele afastamento que parece que o forro tá flutuando, sabe? Aquele acabamento fica bem legal. E aí sim tu vai ter o teu forro de gesso bonitão lá, cheio da iluminação que tu quiser, tá? Não te preocupa com isso. Usa o teu orçamento para outras coisas mais importantes do que encher a tua casa inteira de forro de gesso. Até porque a gente sabe que se tu começa a fazer muita firula, daqui a uns anos tu vai ter que mexer naquele gesso, e mexer com gesso a gente sabe que não é muito legal, né? Se bem que hoje em dia já tem muitos equipamentos e tal que não fazem tanto pó quanto antigamente fazia, mas vamos evitar, né? Pra que mexer com isso? E eram essas as dicas. Eu tenho certeza que seguindo essas dicas, a tua obra vai ficar linda, vai ficar elegante, vai ficar atemporal e tu não vai gastar dinheiro à toa querendo mudar tudo daqui a 3 anos, fazer uma reforma nova porque já saiu tudo de moda. Então segue os meus conselhos. Olha, essas dicas são boas, hein? Comenta aqui qual dessas tu vai fazer na tua casa, ou o que tu pensa sobre isso, se tu vai fazer diferente, se tu fez e já se arrependeu ou não, se tu ama a tua casa, enfim, comenta aqui que eu quero saber o que tu acha sobre isso. Se inscreve no canal, curte esse vídeo, compartilha com as amigas, com quem tá em obra, com quem precisa saber disso. E me segue lá no Instagram também, @kalinkaflores.arc, que tem muita dica boa por lá. Beijos!